um aflito, não fica dando conselhos para ele. Conte a sua própria natureza. Confesse a sua própria condição de fraqueza. Fale da sua própria experiência de aflição no nível em que ele esteja carente, porque essa é a minha melhor maneira de estar nu diante dele, lavar os pés dele e consolá-lo nas condições dele, sem nenhuma superioridade, sem nenhum outro espírito que não seja esse. Como eu disse aqui enquanto eu falava, a única condição para você publicamente fazer alguma coisa são aquelas que a gente encontra em Jesus, no Novo Testamento. Fariseu hipócrita, ele gritou no templo, porque aquele era um espetáculo público de hipocrisia, de engano, ideologia, era um profetismo, não era uma fofoca, ele estava dizendo na cara deles. O Paulo, escrevendo a Timóteo, quando cita Himeneu e Fileto, que viviam pregando mentiras e entrando nas casas e corrompendo as pessoas, ensinando um falso evangelho, ainda se aproveitando das mulherzinhas sobrecarregadas de pecado e traçando essas mulheres com seduções, ele escreveu os nomes dos caras. Ou, como é o caso de Pedro, lá na Galácia, que Paulo enfrenta publicamente. Por quê? Era um apóstolo, velho, com idade para saber a verdade e praticá-la com coragem, sem dissimulação, sem covardia, tanto ele quanto Barnabé, e que estavam ali com Paulo comendo de tudo, vivendo felizes entre os gentios da Galácia, os pagãos da Galácia que tinham crido no Evangelho. Aí porque chegam alguns hipócritas escandalizáveis, daqueles escandalizáveis falsos, lá de Jerusalém, Pedro resolve mudar o comportamento dele subitamente. Aí começa a tratar tudo diferente. Não, eu não como isto, eu não toco aquilo, eu não pego aquilo outro, eu sou um judeu. Aí ele começa a fazer média para lá. Chegou um ponto que Paulo não suporta mais, porque era uma coisa pública. Antes tinha sido pública a abertura, agora é pública a hipocrisia. E estão os irmãos assistindo publicamente aquela esquizofrenia petrina. E vai Paulo e diz: levantei-me na presença de todos e disse a ele, a Barnabé, que se levara também pela dissimulação dele. E aí falou, do contrário, se não tivesse sido público, Paulo ia chamar num canto e dizer: Pedro, que negócio é esse, meu irmão? Mas é olho no olho, é cara a cara, e não tem que ter mais ninguém sendo informado de que eu tive uma conversa com Pedro a esse respeito. Caio, essa dimensão de sobreposição de vozes, de pensamentos atribulados, de espíritos inquietos, isso se expressa muito na concepção da maioria do significado de pregar o Evangelho. Para a maioria das pessoas, pregar o Evangelho significa necessariamente você, por exemplo, no seu trabalho, sentar do lado de alguém que está trabalhando e falar: olha, você já leu a Bíblia, versículo 4, em capítulo tal, e ficar na pessoa. Quando na realidade essa quietude, inclusive, de expressar o amor, nisso que você está dizendo, no silêncio até, no acolher a dor do outro, no significado da dor e da caminhada difícil do outro, do lavar os pés na vida, a dimensão prática do que significa isso, em pessoas que caminham, e não necessariamente de pessoas que estão dentro da mesma comunidade, mas no ambiente da vida, no trabalho, nos relacionamentos. Isso é pregar evangelho em silêncio, muitas vezes, e acaba sendo até mais eficaz em alguns casos do que aquele chato que fica ali do lado